Olá, olá. Vamos testando. Não sei se está tudo bem, se já entrou, se está para entrar, a gente tem que aguardar uns minutinhos. Não sei se está bom de som, está conseguindo ouvir bem. O pessoal está ouvindo bem de som aí. Pessoal, a gente aqui, olá, sou o professor Gilson, né? Nós estamos aqui falando um pouquinho sobre os desafios, né? Os desafios que nós temos com o ensino online, né? Durante o período da pandemia, quais aprendizados a gente pode ter nesse momento. Então, por isso também convidei, que bom que o som tá bom, fico feliz. Convidei a professora Helena, né, da Matemática Raiz, que é uma colega professora, que eu tenho um carinho muito grande, a gente trabalhou juntos e eu acho que a gente pode fazer aqui um trabalho bem bacana e uma conversa muito legal, porque, né, deixa eu chamá-la aqui já, é, professora Helena, para nós conversarmos um pouquinho sobre essa situação, né, os desafios do professor online. Tudo bem, professora Helena? Tudo jóia? Olá, Tá me ouvindo certinho. bem? Tá me ouvindo Tudo, bem? tudo certo. Que Todo mundo está bom. ouvindo? Aí eu consigo lhe ouvir muito bem. Que legal. Ok. Professora, a gente ainda vai esperar um pouquinho, né, o pessoal Sim. chegar, né, o pessoal está chegando aqui para nos ouvir e para a gente falar um pouquinho sobre os desafios. Deixa eu só, né, mais uma vez me apresentar, né, estou na minha rede, professor Gilson. Nós trabalhamos juntos, né, professora? Lá, você na verdade foi minha estagiária, né? Tivemos a Estagiária. oportunidade No de Armas da estagiária. Droga, né? Verdade, mas agora você está em outro patamar, né? Virou professora, mestrado, tudo, enfim. Qual foi a sua especialização no mestrado, professora? Mestrado em Educação Matemática na área de Bacana, tecnologias educacionais. bacana, legal, legal. Professora, só esperando agora o pessoal chegando, tá bacana, tá bem legal, o pessoal tá Sim. entrando. Só para deixar claro, né, professora, a gente aqui, eu tenho um carinho muito grande por você, porque conheço o seu trabalho há muito tempo. Você é professora, inclusive, da rede pública estadual, dá aula no Ercílio Sim. Deick, No na Ercílio Velha, né? Dick, na Velha. Isso. Aham. Quais são as turmas? Ensino fundamental, médio, eu não, Isso. Eu tenho os oitavos, nonos anos do legal, Fundamental e o legal. ensino médio. Legal. Não, sabe qual foi o intuito de trazer essa conversa aqui? Eu tenho conversado com vários professores e diretores, você também tem, né? E vários amigos, e a gente tem destacado muito esse desafio, né? A gente foi jogado num desafio muito grande, e eu vejo aqui vários colegas professores nos acompanhando, os coordenadores, diretores, porque foi algo muito rápido, assim, né? A gente teve que, de um dia não teve aula, e do outro em seguinte vamos Já trabalhar com a plataforma digital, né? E deixar bem claro aqui, não há tecnologia no mundo que substitua, eu sempre falo isso, não há tecnologia no mundo que substitua a presença física do professor em sala de aula. Isso é muito claro, não tem como, né? Não existe a possibilidade desta substituição, né? Então nós temos que ter esse entendimento. Quero deixar claro para você que está nos acompanhando aqui também, que está entrando agora, que no final, professor Helena, vamos deixar para o final, tem uma surpresa aí, você pode nos ajudar muito. Aliás, você vem claro. contribuindo muito nessa plataforma digital, inclusive para a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, vem aqui o meu agradecimento. Então, no final, eu gostaria muito que você também pudesse dar essa contribuição para quem está nos acompanhando aqui. Então, quem estiver acompanhando aqui vai ser muito bacana. Isso aqui também não é só para os professores, diretores, também é para os pais, para os alunos, que também Com certeza. foram jogados assim de uma forma muito rápida e Sim. tem a grande dificuldade, né? Então, professor Ana, se pudesse apresentar para o pessoal que está nos vendo aqui, até que o pessoal vai chegando, vai Ah, entrando, claro. seria legal. Sim. Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, professor Gilson. Como o Gilson falou aí, eu era estagiária dele, eu tinha 18 anos. Já faz 10 anos isso, o tempo Não passa fala a rápido, idade, né? não fala a idade, por favor. E então, aprendi muito com você, foi muito bacana a experiência, a nossa amizade aí realmente sempre esteve presente, né? E assim, gente, minha carreira como professora. Eu comecei a lecionar com 18 anos, então faz 10 anos que eu atuo. Já trabalhei em escolas particulares. Trabalhei também 4 anos no SEDUP, uma instituição do Bacana. Estado que eu gosto muito, que o Gilson, inclusive, teve grande contribuição para que isso acontecesse, eu agradeço. E sou efetiva no Ercílio Deick, que é a escola estadual, que é uma escola bem grande aqui da região da Velha, né? Muitos conhecem o Ercílio Deick. E eu tô desde 2013 no Ercílio Deick, assim. Então, é a escola que eu estudei quando eu era criança, até o ensino médio, a escola do meu coração. Ah, legal. Então, eu tô ali muito contente, assim, a escola que realmente
eu dou o meu máximo para ajudar, não só ali, mas em todos, né? E como o Gilson estava falando, eu sou formada em matemática pela FURB, desde 2012. Eu fiz um mestrado em educação matemática nível nacional. O mestrado tem a nota máxima da CAPES, né? Vocês que são professores que estão aí ouvindo sabem do que isso se trata. Fiz na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba, e também fiz uma pós-graduação em gestão escolar. Então, realmente, assim, eu me dedico bastante à educação e está sempre me aperfeiçoando, né? Então, é Professora, isso. eu tenho conversado com os diretores, a plataforma é algo novo, assim, né? Algo importante, obviamente, para os profissionais, Sim. mas e você está participando, aliás, você está mandando as suas atividades, né? Inclusive, eu até conversei com, não sei se era tua aluna, não posso entregá-la, mas conversei até com os pais para ver como a gente tem se inteirado do assunto. Conversei com uma aluna que falou, olha, eu nunca estudei tanto quanto agora, porque... E aí eu quero deixar aqui registrado, né, o meu orgulho que eu tenho com relação a esses profissionais de educação. Eles acham que nunca trabalharam tanto assim, porque Sim. vocês, é um absurdo, vocês foram jogados, vocês têm que ser editor de vídeo, vocês têm que ser apresentadores, e não é só qualquer vídeo, não é só qualquer conteúdo, porque do outro lado também tem um aluno e tem os pais que vão receber esse conteúdo, e você tem que saber de que forma você vai traduzir isso Vai para que não gere conseguir um problema. alcançar isso, Exato, né? para que possa lá o pai na ponta, o próprio aluno, porque e a gente sabe, uma coisa é você estar com presença física com o aluno ali, tirando dúvida, olhando para o rostinho dele, ele te fazendo careta Sim. que não entendeu e você conseguir fazer essa interação. Outra coisa é Interação, né? você interação. Outra coisa é mandar esta atividade da forma como a gente tem que mandar, um trabalho muito bem apurado por parte dos coordenadores, da direção de uma forma geral. Então, assim, eu tenho um orgulho muito grande, tanto na rede pública municipal como estadual e de forma particular também, né? Mas particular eu acho que até já tinha um pouco já desse entrosamento, mas na pública, da forma como foi jogado, o desafio é muito grande. Então, é muito trabalhoso e eu tenho que dar aqui os parabéns a esses profissionais, porque estão sendo guerreiros nesse sentido, e eu fico extremamente feliz em saber que nós podemos contar com esse tipo de profissional. Aliás, se está funcionando é porque nós temos bons profissionais na educação e, principalmente, né, profissionais comprometidos, né? Com certeza, concordo plenamente que, assim, na verdade, nós não tínhamos ferramentas educacionais no ambiente virtual à distância com os nossos alunos. Sim. Que a gente vê a diferença que as escolas particulares sempre tiveram isso como uma ferramenta de apoio à sala de aula. Sim. Então, eles já eram mais habituados. E nós da escola pública, realmente, assim, raras as escolas que tomavam alguma iniciativa própria, não vindo do estado, não vindo do município. Nós Uhum. temos o sistema online para notas e para diários online, mas lá não tem a educação à distância, não tem um complemento da educação. Então, é sim uma coisa nova, é um desafio enorme para professores, para os gestores também, para os pais e para os alunos. Não é simples assim. Muitos estão dizendo até que a gente acaba passando matéria demais. Isso também é um fato que a gente tem que conversar na nossa live. Claro. Como que a gente tem que alcançar esses alunos e esses pais de uma maneira mais efetiva possível. Mas, assim, o que eu vejo, até que você comentou que a gente foi jogado, né? Claro, a gente tem que entender porque a gente está numa situação totalmente Diferente, atípica atípica. e não foi prevista de fato. A gente custou acreditar a população, ainda temos Verdade. algumas resistências. E, assim, eu vi duas opções que os estados e municípios poderiam ter. Uma, não fazer nada, deixar as crianças sem aula nenhuma, sem qualquer Verdade. atividade. E Verdade. aí ia ser um caos pior do que está agora. Ou a opção que eles escolheram, que não é viável para todo mundo, eu acho sim muito difícil, mas pelo menos a gente consegue fazer Sim. alguma coisa. Eu sempre digo que fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Verdade. Então, essa é a minha visão assim sobre toda essa situação. Isso é bacana ter falado. Eu tenho conversado com vários coordenadores, até o meu amigo Abdu aqui, que está aqui, Abdu Juari, que é coordenador lá numa escola na Vila Itopava, falou da dificuldade, obviamente, desse entrosamento, porque eu tenho família que não tem, às vezes, a internet, a gente acha que realmente está bem
socializado, mas tem muita gente que não tem. Então, aí tem a opção também de trazer a atividade, buscar a atividade na escola, e esse ponto, a dificuldade, inclusive, na implementação para o uso da família, porque a família tem internet, mas muitas vezes, se para o professor já está sendo difícil, às vezes, a utilização dessa plataforma, você imagina para a família, né? Às vezes no celular, enfim. Então, o professor dobra, né? O professor, o coordenador dobra o trabalho, porque ele, além de ter que ele ser, eu uso a palavra-chave aqui, resiliência. Nós, por si só, professores, nós somos resilientes. Nós temos que ter isso na nosso, senão a gente não é professor, porque não tem como. A gente tem que se adaptar muito rápido e fazer as coisas de forma muito rápida para que a gente consiga transmitir isso. Então, eu vejo que o professor, além de ter que aprender muito rápido, ele ainda tem que transmitir isso para os pais e para os próprios alunos, e é bacana, nós vamos falar isso no final, quero que você fale isso, porque você gravou um vídeo muito bacana, eu até compartilhei com os meus amigos, que ajudou muito o governo do estado, aliás, do Santa Catarina inteira, deu 175 mil visualizações, ou seja, muitos professores do estado inteiro. Depois você fala no final, acho que é bacana, essa vai ser a cereja do bolo. Mas essa dificuldade que nós notamos, que os pais e professores... E aí difícil também o pai, e aí é uma outra situação aqui, que o município tem um negócio diferente. Você imagina, para você, para nós, para quem dá aula para adolescentes e adultos já é difícil, você imagina na educação infantil. Eu tenho uma admiração muito grande pela educação infantil. Você imagina crianças do CI, como você mesmo falou, vou colocar muito conteúdo. Se você não chamar, e aqui eu tenho uma professora que colaborou comigo, uma querida amiga também, que é professora de CI, professora Josi, que se você não trazer para dentro a família para que ela participe das atividades, nós vamos ter uma grande dificuldade. Porque por mais que você produza boas aulas, por mais que você use toda a tecnologia, por mais que você participe ativamente, se a família não te ajudar, se a família não participar ativamente, e aí nós vamos ter uma defasagem muito grande, porque você sabe que dentro da própria sala de aula nós já percebemos isso. Tem a família estruturada, que ajuda, que participa, mas infelizmente tem a família que não é tão estruturada assim, e a criança fica jogada, infelizmente, a Deus dará. Então isso tudo, olha só, é muito desafio. Por isso que eu digo, eu tenho uma admiração muito grande por vocês, por nós, professores que estão trabalhando nesse sentido, porque se a família não, a família por si só, ela já deve há anos, com presencial ou não, ela já deveria participar, e muitos já estão começando a participar, mas imagina agora online, a participação é muito maior, né? Então imagina a dificuldade que nós estamos observando com esses professores que têm esse trabalho, essa resiliência de ter que aprender para si, mas também tem que ter um entendimento e a paciência de poder explicar isso para os pais, para os alunos, para que eles possam ajudar. E aí foi um negócio, a criatividade, por isso que eu digo, a criatividade dos professores é algo fantástico. O professor cria grupo de sala no WhatsApp, inclui pai junto, nossa, eles têm feito cada coisa que eu fico surpreso com a criatividade dos nossos professores para conseguir, como você falou, isso que você falou foi fantástico. Nós tínhamos duas opções, ou não fazer nada ou fazer alguma coisa. Entre não fazer nada e fazer alguma coisa, está sendo feito alguma coisa. E isso nós temos que levar em consideração. Óbvio, é uma forma de adaptar, tem uma sobrecarga sobre diretores, coordenadores, professores, tem uma recarga também sobre a família, que ainda passa por um momento delicado, mas esse não fazer nada seria muito pior, professora. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né, que é o que a gente tem que discutir. Principalmente, imagina, a atividade, como eu disse aqui, para a educação infantil. Como você vai dar uma atividade, e eu fico assim, pensando, como que você vai dar uma atividade para uma criança que não é nem alfabetizada? Então, realmente, isso é um desafio que, professora, nós estamos realmente... Tá bem difícil, mas eu vejo que... Eu vejo uma luz no fim. Isso, né? O que eu posso falar, assim, eu não tenho experiência com a educação infantil de fato, nunca entrei em uma sala de aula da educação infantil, de CIs, mas já entrei em sala de aula de ensino fundamental anos iniciais, inclusive quando eu era sua estagiária, a gente trabalhava com terceiros, quartos e quintos anos, e lá eu tive uma experiência fantástica, assim, porque você tem que se dedicar muito mais ao aluno quando você é professor dos menores. Então, da educação infantil, o negócio é muito mais amplificado, digamos assim, né? Então, o que eu imagino que deveria ser, assim, o norte para a educação infantil. Essa é a minha opinião como professora mesmo. Assim, não estudei sobre esse assunto, de fato, não tive essa prática, mas...
Eu acredito assim, com a educação infantil e até com os anos iniciais, até o quinto ano, eu diria um pouco mais até com o sexto, porque o sexto ano acabou de sair do quinto Sim. ano e eles são muito dependentes dos professores, A gente né? chama na Eles matemática, a gente chama na matemática, para quem não é da área da matemática, isso serve para todos, é sair do concreto para ir para o abstrato, ou uma coisa nesse sentido. Que é essa fase que ele está saindo, né, adaptação, né? essa adaptação, essa transição, né, e isso é bacana, porque eu vejo aqui, e tu falasse exatamente, eu tenho a experiência agora enquanto servidor público, enquanto vereador, de ir no CEIs, eu tenho visitado o CEIs, e eu sempre digo para todos, eles acham que é conversa, mas é verdade, a admiração que eu tenho pela educação infantil, porque os professores realmente olha, tem que ser polvo, porque é 5, 6 crianças, você tem que dar uma atenção, é diferente de você estar lá com atividade por adulto. E aí eu queria ver contigo também, por exemplo, vários conteúdos, né? A dificuldade de construir, porque a educação ela é uma construção, né? Ela é uma construção. E aqui é legal, o Marcos fez um comentário que é muito bacana. A educação infantil também tem muito apego emocional com os professores, e é verdade. E Verdade, aqui é o verdade. desafio, não só a educação infantil. Tu sabes, nós damos aulas aí para adolescentes, eles precisam, eles olham para a gente, eles conversam com a gente, eles têm esse afeto com a gente, eles nos tratam como a mim. Então, esse também, muito obrigado, Marcos, fantástico a sua observação, que é esse por isso que eu digo, é insubstituível o professor, O presencial. não existe nenhuma, a tecnologia ela deve ser adaptada, e esse é um outro desafio que eu quero conversar contigo, que depois que nós sairmos desse problema da pandemia, a educação vai ser diferente, nós vamos ter que usar o que o público demorou para fazer, que é o que a gente conversa, que o particular já faz, que é essa ferramenta de apoio, né? Isso nós vamos ter que ter esse entendimento dessa ferramenta de apoio, né? De apoio. Exatamente, a gente não pode substituir. Só, meu Deus, minha cachorra agora. Ela nunca late. Aí agora ela latiu. Eu acho que ela Faz parou agora. parte, faz parte. Mas agora voltando ali ao que a gente estava falando, né? Até me perdi um pouco. O que a gente consegue visualizar de tudo isso é que seria muito bom se ela permanecesse, essas ferramentas educacionais, quando a gente voltasse para a sala de aula, para a gente conseguir realmente aplicar ela de uma maneira mais ampla, como apoio. Ela não pode substituir a sala de aula. Nós não vamos conseguir alcançar os mesmos objetivos que a gente consegue em sala de aula presencialmente, isso é um fato. Então, um conselho de professor para professores: não se levem ao limite, tá? A gente trabalha muito, nós já trabalhamos muito em sala de aula, isso é incontestável, mas com toda essa situação nova, nós estamos trabalhando muito mais. Eu estou há 3 semanas, gente, trabalhando muito mesmo, tá? E com certeza vocês também estão. Então a gente acaba dormindo pouco, acaba a saúde sendo afetada. Então, assim, não vamos nos cobrar tanto, apesar de que os poderes cobram muito a gente, né? Município, estado, eles cobram demais a gente. Não estou falando para vocês não fazerem, temos sim que fazer nosso papel de professor, nós temos que trabalhar, certo? Isso é fato. E a minha preocupação, né? Nós não estamos de férias, os alunos não estão de férias, eles vão voltar. E vão voltar, e a preocupação maior é que nós, professores, é que vamos ter que tomar cuidado quando eles voltarem. Até aqui uma observação nas mensagens que a gente teve, a professora Elisandra, quando eu digo professor, ele faz de tudo, ele é criativo, ela diz que tenta manter esse afeto via WhatsApp, certo? Com uma mensagem de carinho, enfim, Sim. É bacana isso. Aliás, isso a gente tenta fazer, né? Mas, de novo, isso não substitui a presença física, né? Mas, desculpa, só te interrompendo, é verdade, a minha preocupação é isso. Foi bom ter tocado nesse assunto, porque agora eu quero que a minha preocupação também é ao voltar. Porque esses alunos e nós não estamos de férias, eles vão voltar. Eles vão voltar com uma defasagem assim, ó. E vamos ser sinceros, eu não vou esconder, tu me conhece muito bem, eu sou curto, grosso e direto. É um ano perdido. Esse ano foi perdido, me desculpa. Porque mesmo que a gente se esforce, mesmo que a gente esteja trabalhando dobrado e mande esse conteúdo, não existe como... porque você precisa fazer a construção com essas crianças. Você precisa fazer a construção do conhecimento.
E é bom para os pais que estão observando seus filhos e para valorizar também o professor, porque quando você está em sala de aula ensinando, você não está simplesmente jogando conteúdo e explicando de qualquer jeito ou dando atividade como muito pai pensa que é. Muito pelo contrário, você está construindo um conhecimento. E essa construção, ela vem de longo prazo, não é assim. E essa construção que foi interrompida agora, neste ano, nós vamos ter que correr atrás do prejuízo do ano que vem, 2021. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós vamos passar por esse furacão, mas 2021 vai ser um ano bem complicado, porque nós vamos ter o final de 2020 para 2021, né? Eu espero que a gente consiga voltar o mais rápido possível, mas ao final desse ano, para o início do ano que vem, nós vamos ter uma dificuldade muito grande, porque nós vamos ter que fazer toda esta construção. Vai ter aluno que tu sabes como é que fica, volta zerado muitas vezes. Volta. Aquilo que ele ganhou nos anos anteriores acaba perdendo. Nós sabemos disso. Então, nós precisamos nos preocupar também com a volta deste aluno. Como que ele vai voltar? De que forma? E aí é o grande desafio do professor. Por isso que eu digo que nós temos aqui uma profissão que tem que ser muito valorizada. Porque não é fácil. Você tem uma sala de aula com 20, 30, 40 alunos. Eu já peguei aula, você também já pegou sala de aula com 45 alunos, sabe disso? Eu tenho, inclusive. Aliás, tu tem ensino médio, né? Acho que é ensino médio, Sim, né? sim. 45 alunos. Você imagina só, 45 alunos, cada aluno lá tem uma diferença muito grande, uns com um nível um pouquinho melhor, outros com uma formação familiar que não tem tanto incentivo. Então, você imagina, você tem que fazer vários planejamentos para que você consiga fazer com que todos os alunos acompanhem. Tem aluno que não consegue acompanhar. Infelizmente, tem aluno que não consegue acompanhar. Então, você imagina tudo isso, né? E aqui, teve aqui o nosso amigo que falou que me preocupa é o índice de desistência no ensino médio. Também nos preocupa. Muito obrigado aqui, Ney, por ter feito essa observação. Essa também é uma preocupação nossa, não só no ensino médio, né? A grande preocupação é, esses alunos estão retornando às atividades, como é que nós vamos fazer? Porque você manda atividade, mas você precisa cobrar que essas atividades retornem, né? Então, professora, essa é a minha dúvida com relação a isso que eu te falei. Então, assim, ó, eu vou mais uma vez aqui colocar as minhas vivências, o que eu estou realmente constatando disso. A gente tem o lado ruim da coisa, que por muitas vezes parece ser muito maior do que em relação às coisas boas. Sim, é um ano perdido, um ano letivo perdido, eu concordo com isso, mas a gente pode ganhar em outros aspectos. Eu consigo ter uma visualização um pouquinho mais otimista só na questão assim, o que a gente vai conseguir com isso? Que você disse ali que os pais vão valorizar mais os professores, com certeza. Eles conseguiram agora ver que nós não estamos lá para cuidar dos filhos deles, Exato. sabe? Essa visão tem que cair, então isso é uma coisa boa. Nós temos que ser um pouco mais valorizados. Então, quando o profissional sai, você acaba sentindo falta dele vendo, não, um trabalho muito importante. A gente viu isso no caso dos caminhoneiros, né? Sim. Que, meu Deus, eles parou o Brasil. Então, isso a gente pode tirar como lição. Outra coisa é que talvez alguns pais que não eram presentes se tornem um pouquinho mais presentes na vida escolar do filho. Isso a gente precisa muito. Tem famílias estruturadas, tem, com certeza, mas a grande maioria não dá atenção, a devida atenção para a vida escolar do filho, tá? Então, eu acredito, assim, que isso também vai ser um pró em relação às coisas ruins que estão acontecendo. E também, assim, ó, não para os pequenos, esse meu comentário de agora é mais para o ensino médio, tá? Eu vou falar bem das minhas aulas especificamente. Eu sou o tipo de professora que dá quase tudo mastigado para os alunos. Quase tudo assim na boquinha deles, onde eles só precisam abrir para absorver o conhecimento, sabe? Você é boazinha, você é uma professora boazinha. Muito boazinha. Eu sou ruim. O mestrado me tornou uma pessoa mais, com mais compaixão. Eu era mais parecida com você, porque eu acredito que você é muita coisa. Você é um ótimo professor, né? Mas estou falando era bravo. Bravo, isso aí. Mas assim, eu consigo ter esse olhar que o ensino médio, pelo menos, vai conseguir ter mais autonomia, porque se eles não correrem atrás, as coisas não vão cair no colo deles. O que eu vejo de retorno dos meus alunos é assim,
professora, eu estou estudando demais. Meu Deus, agora tá, as coisas estão mais difíceis. Então, eles também valorizam os professores Claro, em sala de aula, que percebem que a gente se prepara para estar ali junto com eles, né? Para passar o conhecimento de fato, e que talvez estimule a autonomia deles, que realmente eles busquem mais. Mas, claro, gente, ó, eu não estou aqui defendendo tudo isso, estou dizendo que alguma coisa de bom a gente tem que claro. tirar Não, disso. não, Estou lógico. olhando assim por um ângulo um pouquinho mais otimista, mas de fato, nosso ano letivo, como a gente sempre foi acostumado, foi por água abaixo. E quando a gente voltar para a sala, agora comentando o que você estava falando, sim, a defasagem vai ser grande, até porque esses alunos que não têm acesso à internet, não têm essa autonomia, vão se prejudicar demais, porque, por exemplo, eu gravo as minhas videoaulas ser parecidas com as aulas que eu daria na escola e Sim, eles ali vão acompanhar. Mas quem vai ganhar o material impresso não vai ter a minha a explicação, mesma. certo? Sim, Não vai ser desse jeito. Vai estar escrito numa folha onde ele tem que interpretar sozinho, porque, por exemplo, matemática é difícil de você estudar sozinho. A maioria das pessoas tem dificuldade. Então, para esses alunos, você vai ter que ter um olhar diferenciado. Nesse caso, a gente vai ter que, sim, olhar para os alunos de uma maneira mais, com mais compaixão mesmo. Você tem que sim, entender. E, claro, existem alunos malandrinhos que vão se aproveitar da situação, mas esses são casos à parte, né? Estou falando realmente, assim, daqueles que vão tentar fazer, que se preocupam e que não vão estar recebendo o material online por falta de estrutura. Mas também eu vejo que a gente não vai poder exigir que a estrutura apareça, brote do nada, porque não sim, existe, né? Se não tem há muito tempo, não é agora que as coisas vão, no meio de uma pandemia, o negócio vai ficar cem por sim, cento porque não vai, sim, né? sim. Então, essa é a minha visão, assim, Gilson, Uhum. disso tudo. Teve até uma professora que fez aqui, a professora André, disse que a devolutiva na educação infantil tem sido bacana, assim, pelo menos com ela, óbvio, isso que é legal, né? Cada escola tem uma realidade, cada sala tem uma realidade, e às vezes Sim, a gente fala, né? Eu brigo muito que o IDEB ele mascara muito, sabe, disso, né? Porque você não vai querer comparar o IDEB de uma escola onde a estrutura familiar e a presença familiar é muito maior. As pessoas falam, ah, mas a escola particular, as notas são melhores. É porque são os pais estão melhores, mais presentes, eles cobram estão mais, presentes. eles estão mais Sim. firmes em cima. Se Porque você me o permite. mesmo profissional, já te permito, o mesmo profissional, só Aham. desculpa até para pegar a linha de Sim, raciocínio, o mesmo profissional que dá aula na escola particular é o mesmo profissional que dá aula na escola pública. Nós temos claro. excelentes profissionais na escola pública. A diferença é que na escola pública, infelizmente, ainda eu espero que a gente consiga mudar isso, os pais participam muito pouco. Então, quando há participação dos pais, de forma mais efetiva. Então, tu pode olhar, às vezes, dentro da própria escola pública, a diferença de escola pública para outras, né? A questão até do próprio IDEB. Escolas onde tem uma comunidade mais abastada, onde tem uma comunidade mais humilde, onde a participação é pequena, dos pais, acaba, infelizmente, influenciando na nota do IDEB. Para você ver como é Sim. importante a presença A da presença. família, a presença, a participação da família. Desculpa, pode me concluir ali, professora? Assim, se você me permite dar um Claro. exemplo de uma escola municipal de Blumenau sobre isso. Posso falar? Claro, não, pode, eu acho que Ah, aqui tá. a gente Então, pode assim, ver. ó, as minhas experiências, eu comecei minha carreira dando aula em escola particular mesmo, assim, fiquei 3 anos em escola particular para depois conhecer a realidade das escolas públicas, tá? Uhum. E, assim, até então só tinha tido experiências da particular e da estadual. Em 2018, eu peguei como ACT no município durante um trimestre. Foi uma experiência muito bacana, muito bacana. Eu nunca tinha dado aula no município, apesar de ter passado no concurso, eu não estava formada ainda, eu não pude assumir toda aquela coisa toda. E eu peguei aula no Oscar Umberraum, que é aqui na Água Verde, Água se eu não me verde, água engano. verde, água Água verde, Verde. água verde. E ela é uma escola, claro, assim, ó, comparando com o Ercílio Day, pô, o Ercílio Day que tem, sei lá, 3 vezes, 4 vezes a mais o número de Sim, alunos que tem lá, né? maior. As dimensões são diferentes, mas a escola, assim, onde os pais eram muito presentes, muito preocupados, eu via que os alunos eram mais dedicados. Então, realmente é isso, você tem uma diferença quando a família está de fato ajudando, está incentivando o seu filho em casa, está ajudando com as atividades, está preocupado, fala com coordenadores, com diretores da escola, ajuda a escola, Ajuda.
Não estou falando financeiramente, estou falando com a sua ajuda mesmo, com a sua mão de obra de ir lá Presença, e presença. presença, exatamente, participar das reuniões. É isso que falta muito na nossa educação. Então, eu espero, assim, que com tudo isso a gente consiga, de alguma forma, melhorar. As escolas Mas estaduais, de aí, uma geral, são é, largadas, assim, bem largadas, tá? é, como eu falei, é de escola para escola. Municipal também, as estaduais e as municipais também têm escolas que, infelizmente, estão, de uma forma geral. As escolas que estão melhores, seja ela estadual, tem escolas estaduais que são muito boas também, é porque a presença da família participando ativamente lá, né? Então, as escolas que estão mais largadas é porque o poder público não é cobrado, né? Não tem a Exatamente. participação efetiva dos pais que estão em cima do poder público e cobram. Mas pegando esse teu gancho, que eu acho que eu tenho uma esperança agora, é, principalmente nessa situação online, ela vai facilitar, quem sabe, além de, obviamente, ser o aporte, um braço nosso, enquanto professor, para passar conteúdo, também será um braço muito forte para a participação do pai. Porque o pai não vai ter mais desculpa de dizer que não pode participar, nem que for de forma online, da vida do filho, né? Ou não pode nem sequer participar. Ou seja, isso acho que era um gancho legal que a gente pode tirar de proveito, a gente ia deixar mais para frente, quais seriam os assuntos que a gente poderia tirar de coisa boa para isso. Eu acho que uma coisa boa para isso, a Priscila está falando aqui, a professora Priscila, né, um triângulo Sim, escola, crianças e família faz toda a diferença, de verdade. Mas o que a gente pode agora é usar a tecnologia exatamente para aproximar a escola dos pais, porque daí com a gente certeza. também, isso acho que acabou. Acho que, o que eu te falei, a presença do professor não vai nunca mudar, mas passando esse momento, nós temos que investir cada vez mais no IAD para fazer com que o pai se responsabilize e participe mais da vida ativa do filho, né? Essa escola de mandar bilhetinho acabou, né? A mensagem vai online, se precisar fazer uma ligação online do professor, não tem tempo de falar com o professor, não tem problema não, vamos aqui, tem um horário Deixa, específico, nós temos agenda um horário, horário. nós temos É, horário de, eu não posso ir na com escola, certeza. não tem problema, pega aqui o teu celular, a gente faz uma ligação via WhatsApp, vai conversar comigo aqui. Ou seja, tu vai participar nessa reunião. Acho que isso é algo que É muito pode nos interessante. ajudar e é interessante, é uma, Sim. uma, uma sugestão. Esse era um assunto que eu ia falar depois, Eu mais até tarde, queria né? falar também sobre Uhum. isso, assim, bem parecido com o que você está falando. É, todos os professores sabem aí de ensino fundamental e médio que a maioria dos nossos alunos tem celular e levam para a sala de aula. Verdade. Isso é um fato, gente. Não estou dizendo que eles tenham acesso à internet. Talvez em casa não Uhum. tenham, tá? Sim, E nem todo mundo tem dinheiro para colocar crédito para ter, mas assim, gente. E os pais também, nós vemos que eles estão direto em Facebook, em Instagram, verdade. direto mesmo, no YouTube assistindo videozinho de pura diversão. É Aí lá bobagens, eles né? ficam 1 hora, 2 horas assistindo, e não é exaustivo. O pai e a mãe ligam galinha pintadinha e não sei o que, e deixam para o filho assistir, ele fica horas ali, e aí eu vejo alguns reclamando que não pode assistir 10 minutos de videoaula, entende? Sim. Então, isso é uma coisa muito assim, olha, eu vou dizer até hipócrita, tá? É porque a gente acaba vendo assim que de fato, nosso trabalho ainda não é valorizado. Tipo, uma aula chata, não, eu vou lá assistir alguma coisa. Claro que é do ser humano preferir entretenimento, mas a gente tem que, sim, fazer as coisas para nossa educação, para adquirir conhecimento. Sim, Então, eles sabem mexer no Face, eles sabem mexer no Twitter, eles sabem mexer no Instagram. verdade. Mas aí coloca o Google Classroom e onde o professor explica tudo, tem muitos alunos que falam: ah, mas eu não entendi. Ah, como é que faz isso? Claro que a gente está dando apoio, está dando suporte, óbvio, né? Mas assim, eu vejo que também eles não querem se ajudar muito. Não estou generalizando, estou falando de alguns casos que a gente Claro, sabe que é claro. assim. Claro, Então mas aqui eu esse. vim para falar a verdade, assim, gente. Eu não Sim, estou aqui para lógico. enfeitar as coisas, tá? Até porque o Gilson também não é assim, então nós somos bem parecidos Sim. nesse aspecto. Então é isso, assim. Eu acho que a gente tem que cobrar essas questões mesmo para a coisa funcionar. Como eu disse, não vai ser 100% efetivo, estamos bem longe disso, inclusive. Mas temos que tentar fazer da melhor maneira possível, com as condições que a gente tem. Com as Sim, condições exato. que a gente tem, que são essas, então é com essas que a gente tem que trabalhar. É isso, tá? Nós ainda temos 20 minutos antes de encaminhar para o final, né? Até para a gente aqui, Sim, até a participação, eu não consigo responder a todos, mas a participação aqui da Camila, que é diretora, faz um trabalho muito legal lá no Lúcio Esteves, se eu não me engano, lá na Escola Agrícola, e é muito legal.
E ela disse que, infelizmente, é isso que você falou, é a realidade que elas estão vendo todos os dias, diretoras, coordenadoras, professoras, de que os pais realmente, não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para fazer aquilo, mas em compensação, para fazer outras porcarias, enfim, para assistir outras porcarias, como você me disse, para ficar no Eles Facebook, fazem. ou seja, eu fazem, exato. Então tem que parar de hipocrisia, tem que parar de palhaçada, como disse aqui a professora Marilse. Nós temos que acabar com isso de uma vez, os pais têm que ser jogados, tem que dizer, meu querido, vem cá, assuma o teu papel de pai. Realidade, né? Tem Eu não filho, tem estou que. aqui, eu não estou Com aqui para certeza. cuidar do seu filho. A escola não é depósito de criança, nós estamos aqui Exatamente. para construir o conhecimento e para desenvolver o conhecimento no seu filho. Acabou a conversa. Você é pai em tempo integral. Nós somos professores que estamos desenvolvendo o conhecimento do seu filho. Educação se dá em casa, o respeito se dá em casa. E às vezes, até esses dias, eu vi uma professora comentando que um pai estava reclamando do filho. Aí, viu? Isso é o que você, infelizmente, deixa na escola pra gente. Isso que você está tendo um só. Você imagina a gente com 20, 30, 40. Então tá na hora de cair dessa realidade. Eu acho que teve até uma professora que fez um comentário aqui que nada é por acaso. Esse é o momento, e depois até quero, encaminhando para o final, como eu te falei, para que você também fale sobre os desafios finais, o que a gente pode tirar de proveito, embora a gente acabou já entrando nesse assunto. Já Né? falando, né? Já falamos, mas é importante. E aqui o Alessandro Neves também, grande amigo meu, lá da Fortaleza, fez um comentário. Nós temos que parabenizar os professores e todos os envolvidos que se dedicam, ou seja, nós já começamos a perceber exatamente isso, que os professores, que os pais já estão começando a perceber a importância da participação e a importância do professor, do diretor em sala de aula. Isso para mim é fantástico. Isso eu acho que a gente pode tirar aqui de conclusão, de positivo desse momento que nós estamos, que como eu te disse no começo, nós somos jogados assim, acabou, tá aqui, vai lá, vem e faz isso aqui. É tudo muito novo. Eu até brinco, né? Fiz até uma brincadeira esses dias nos meus stories que eu falei que tá com saudade de ser professor, porque hoje o professor ele é editor de vídeo, ele é apresentador, ou seja, ele é um youtuber, é um negócio absurdo. E nós temos que ter esse entendimento de que a partir de agora vai ter um divisor de águas. E, lógico, tu falou ali, tu me deu uma cutucadinha, né? Mas a gente está acostumado que a gente é amigo, tem essa liberdade. Você foi otimista. Eu sou otimista, sim, mas eu também tenho que ser realista. Porque a gente sabe, você está na sala de aula, os diretores, que tem muito diretor aqui nos acompanhando e vai acompanhar depois, professores, que sabem a realidade que nós enfrentamos na sala de aula, que sabem a realidade que nós enfrentamos na comunidade. Ou seja, é um despertar muito grande. A gente precisa realmente dar uma chacoalhada. Então, eu não quero ser, de forma alguma, não ser otimista. Eu quero ser otimista, mas eu também tenho que ser realista, que infelizmente agora... Realista, não, claro. Eu vi durante essa semana alguns diretores mandando áudio dos pais que eu fiquei envergonhado pelo cidadão. Mas o cidadão, pelo visto, não tinha vergonha de mandar o áudio de forma... Ele não está falando com... Bom, se ele fala assim com um diretor, com um professor, que teoricamente ele deveria ter respeito porque ele não tem intimidade, você imagina que ele não deve falar para o filho dele também. Para o filho, então né? Imagina a realidade que esses pais fazem e a realidade que os nossos diretores, que nós professores, vocês enfrentam no dia a dia. Então, por isso que eu digo, nós temos que ser realistas para a partir de agora também tirar proveito desses desafios, tirar proveito das coisas boas que nós estamos tendo aqui, mas fazer esse enfrentamento, né? Nós precisamos fazer esse enfrentamento com muito calma, né? Então a gente precisa realmente ter esse entendimento, professora. E aí eu queria também entender que tipo de desafio tu tens aqui, que tu acredita que a gente vai ter para o futuro aqui, quais os desafios e principalmente tirar coisas boas, que a gente consegue tirar coisa boa desse momento que a gente está passando. Então, assim, ó, eu também quero comentar antes de responder tua pergunta. Assim, as coisas boas que a gente... Estamos falando especificamente da educação, né? Sim. Mas vamos analisar como a nossa sociedade, né? Eu acredito que, assim, nós estamos num extremo, numa coisa muito grave, que a gente não deve levar na brincadeira. Nós até fizemos o vídeo para explicar para as pessoas como que funcionam. A minha tia é médica, ontem eu ainda falei com ela, e ela falou assim, que graças a... Como a medicina está tão evoluída, que não vai morrer tanta gente, de fato. Que o problema é o número de leitos, certo? Sim. Então, assim, nós temos que tentar evoluir como sociedade, como seres humanos. Eu vejo isso que é tudo muito cada um por si, que se dane, sabe?
Então, isso reflete tudo, reflete na educação, reflete na saúde, reflete na segurança. E, assim, se essa epidemia não servir de nada para a humanidade, então estamos assim a Deus dará mesmo. A oportunidade, talvez, que nós tivemos de repensar nossos valores, repensar tudo, nossos aspectos familiares, sociais. Se não servir, gente, daí infelizmente o negócio é triste É, as demais. pessoas sempre falam, E quando é que nós vamos voltar ao normal? Eu disse, não, eu não quero voltar ao normal, eu quero voltar melhor. Eu quero voltar melhor, melhor, evoluir, a não, gente tem não que voltar ao evoluir. normal, né? Sim, 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 Exatamente, não, exatamente. concordo plenamente, né? A gente tem ouvido e visto alguns absurdos. Eu procuro, eu tomo muito cuidado aqui, eu quero mandar um abraço também para o Jean. O Jean é um exemplo muito claro, foi presidente da APP e ele pegou, olha só como quando os pais participam, o CI dele era a partir do momento que ele assumiu frente à APP, fez toda uma transformação, chamou os pais e tu vê o CI hoje é outra realidade. Né? Então você vê a participação dos pais como é importante. Mas Muito eu até tomo muito cuidado, porque tu me conhece, eu sou pavio curto, então às vezes eu cuido para não entrar numa briga, porque quando eu entro numa briga eu não claro, né? não Então vai. assim, então a gente tem visto e a palavra respeito, né? A gente não consegue ouvir isso, respeito pelo diretor, respeito pelo coordenador, pelo profissional que está lá na secretaria, pelo professor, está faltando respeito. Aliás, esse respeito não é só para nós enquanto profissionais da educação, respeito de uma forma geral. Hoje existe parece que está dividido, eu sempre brinco, né? Fla-flu, parece uma torcida, né? Então, se eu não estou com Vai o de teu um filho, lado, por né? exemplo, nós dois, a gente sempre brincou, a gente é muito parecido, porque, obviamente, a gente é muito amigo, mas nós temos pensamentos diferentes um do Diferente, outro, tempo. principalmente Sim, na questão política. Nós pensamos sim, política, né? Na forma, né, da sim, concepção. Mas nós nos respeitamos, a gente com conversa certeza. muito, eu respeito o teu. Hoje parece que virou uma guerra. Se eu não pensar É. igual a você, eu não sou, eu Você sou tá contra contra você, mim. você é É, meu inimigo, você está contra mim. Não, peraí, eu não estou contra você. A exatamente. gente É, precisa ter essa conversa, precisa ter esse diálogo, e está me deixando muito sim, triste isso. Às vezes eu repenso triste, muito, com certeza. principalmente na parte política, mas não é só da política, não. Deixando a política de Sim, lado, que eu quero deixar aqui, que não é esse o objetivo, sim, não é o mas foco, claro. não é o foco, mas o ser humano como um todo, ele é muito egoísta, então a gente precisa voltar melhor. É. Porque, dane-se o professor, eu tá lá, eu pago meu imposto, o professor lá dentro, ele tem que cuidar do meu filho e acabou. Pô, peraí, não é assim. Nós temos que dividir as responsabilidades, nós temos que conversar nesse sentido e fazer esse respeito, esse diálogo. Não há mais diálogo, não há mais conversa, não há mais respeito, é tudo de forma truculenta. Se tu não pensar como eu, você é contra. Então, se Você você tá. tá, você, né? Então, assim, pô, peraí, eu posso pensar diferente de você e posso sentar e conversar e dialogar. Eu nunca vou pensar igual a você, mas nós vamos tentar entrar num comum acordo, Entrar no num consenso. Isso. consenso de que até aqui nós vamos trabalhar junto e tá tudo certo. A partir daqui eu fico um pouco de dificuldade, mas eu vou te respeitar. É igual aquela história. Eu posso não concordar com aquilo que tu fala, mas eu vou lutar pelo direito de você falar. Você vai falar e eu vou te dar essa. E hoje não, parece que não pode falar, não quero te ouvir. Eu fico Sobre, maluco. sobre isso que você está falando, a polarização que está acontecendo, que parece que só existe dois lados, né? Como se fosse uma moeda, só cara ou coroa. Mas a polarização não é só política. Claro que é a política que move as relações, digamos assim, atualmente no Brasil. Eu, por exemplo, perdi melhores amigos, familiares de relacionamento, assim, a gente não se fala mais, infelizmente, por não haver esse respeito, né? Essa empatia pelo próximo, de tentar talvez entender o ponto de vista do outro, mas não falando só de política, a polarização ela tá na nossa sociedade impregnada, assim, de Verdade. qualquer assunto, sobre qualquer tema. Por exemplo, a saúde agora, gente, não. Para que entrar em questões políticas de fato, sendo que o senso comum deveria ser o quê? Vamos nos cuidar, vamos tentar minimizar os impactos, certo? Mas entra a guerra. Eu sou uma das pessoas que critica bastante o governo, óbvio, né? Não vou me Uhum. estender sobre isso, Não, lógico. mas é aquela coisa, né? Nós todos somos seres humanos, então nós temos sim que estão juntos nessa causa. São as nossas vidas, sabe? Então é uma questão bem complexa que o Brasil está nesse caos de polarização. Ou você é de um, ou você é do outro, e não existe meio termo. Se você odeia um, você é do outro. Se você, sabe? Então tá Sim. difícil, tá bem difícil essas questões assim. E se expande para a sociedade como um todo, em qualquer assunto que você fale.
Qualquer coisa vai ser levada para esse lado. Verdade. Então, tá bem complicado. Professor, então, para finalizar, eu tinha prometido, você fez um vídeo muito bacana, e isso eu queria deixar para quem está nos acompanhou até o final aqui, que é muito legal a situação em que você fez um vídeo e colocou neste vídeo a forma mais fácil, e ajudou muitos professores. Eu vi muita gente que viu o vídeo, que inclusive eu mandei para o vídeo, falou, pô, obrigado, cara, foi muito legal esse vídeo dessa professora, eu não conhecia ela, pô, me ajudou muito, né? Faça um pouquinho do seu canal do YouTube, que faça um pouquinho deste vídeo específico. Inclusive, você foi inclusive convidada pela Secretaria do Estado para poder divulgar, ajudar nesse sentido, porque como tu falaste, no momento eu fiquei todo assustado, tá aqui, a plataforma se vira, e você, num ato de generosidade, né, por estar mais acostumada com esta plataforma, acostumada com a tecnologia, você teve a sensibilidade que muitos não tiveram de gravar este vídeo de forma muito explicativa. Eu vi o vídeo, foi muito legal, assim, muito passo a passo, né, de par a passo, foi muito bem legal, e que você falasse rapidinho sobre isso, a gente já está encerrando, mas que falasse rapidinho sobre isso, e pudesse colocar isso para dar essa opção, quem ainda não teve a oportunidade de ver o vídeo, que veja, porque vai ter algumas coisinhas ali que talvez poderia facilitar a vida dos nossos professores, inclusive dos pais também que nos acompanham aqui. Tá, então assim, gente, explicar um pouquinho sobre o canal que eu tenho. Em 2018 eu comecei a ter uma ideia e montar um projetinho sobre fazer um canal no YouTube para ajudar os meus alunos, Legal. como uma forma de complemento para eles. Em 2018 eu não coloquei em prática por questões pessoais, tive muitos problemas. Em 2019 eu consegui, em maio, então do ano passado, abrir o canal. E o canal era realmente focado para os meus alunos. O conteúdo que eu estava passando para eles era o conteúdo que eu estava colocando lá, uma explicação a mais sobre o tema lá das matérias, né? Então, assim, é um canal suporte, essa era a ideia inicial. Aí, agora, sobre tudo isso aí do Google Classroom, eu já conhecia, mas nunca tinha usado de fato. Mas, assim, como eu sou do meio das tecnologias educacionais, até meu mestrado, a minha dissertação de mestrado foi utilizar tecnologias educacionais para aplicar aí no ensino de cálculo, por exemplo. Eu decidi ajudar o pessoal da minha escola, montamos um grupo no WhatsApp, ali só sobre o Google Classroom, porque tem pessoas mais idosas, professores, né, que não têm tanta familiaridade com as tecnologias, outras pessoas realmente não sabem mexer. Então, assim, eu sabendo fazer isso, por que eu vou deter o conhecimento só para mim? Fantástico. Eu sou professora, professor tem o objetivo de levar o conhecimento para mais pessoas. Então, a gente no grupo ali eram muitas questões. Eu pensei, ora, já que eu tenho aquele canal, eu vou gravar vídeos do que eu for aprendendo e vou colocando lá para ajudar eles. E as dúvidas que eles vão colocando lá, eu vou gravando vídeos para ajudar todo mundo. Da minha escola, né? Inicialmente era isso. E aí acabou que o segundo ou terceiro vídeo que eu coloquei sobre isso explodiu, assim. Todas as regionais, todas as CREs do estado estavam, né, utilizando. Estou com 170 e poucos mil acessos e eu fiz vários vídeos. Vídeos para alunos, vídeos para professores. Eu ainda vou fazer